O que nós vamos falar hoje, do que vai ser tratado em todo esse mês, sobre os dons do Espírito Santo. Eu acho que o amor do Senhor é essa importância do Espírito Santo que nos é dada. Se não fosse o amor do Senhor por nós, acho que não haveria o Espírito Santo em nós. Acho que não ia casar, não ia existir isso. Se Ele não demonstrasse esse amor por nós. O Espírito Santo acho que não estaria conosco. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 João, capítulo 4. E você pode deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver vários pontinhos da palavra. Primeira João 4:13. Se você achou, diga amém. Se você não achou, misericórdia. E a gente espera mais um pouquinho. Amém? Você fica à vontade, se quiser ficar sentado, se quiser ficar em pé. 1 João 4:13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Lindo, né? Sabemos que permanecemos nele e Ele em nós, porque Ele nos deu do seu Espírito. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos esta noite em Tuas mãos, ó Pai, começando desde o momento da manhã, quando nós acordamos, quando nós nos programamos para estarmos na Tua casa, Senhor, quando nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, a nossa vida, Senhor, em amor, em adoração a Ti, Pai. E agora, Senhor, aqueles que estão aqui, Senhor, que eles sejam tocados por esta palavra, Pai. Que a Tua graça seja derramada sobre eles, ó Deus, que nós possamos ser alimentados nesta noite, para que nós possamos, como a Tua palavra diz, permanecer em Ti, através do Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Senhor, por cada vida que está aqui. Usa-nos, ó Deus, nas Tuas mãos e derrama sobre nós deste amor, Senhor, que não falha, deste amor, Senhor, que nos preenche. Em nome de Jesus, amém. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós e em que nos deu do seu Espírito. O Jefferson falou de uma passagem que eu gosto muito, de Paulo e Silas na prisão. E do louvor que é dado. Quando Cristo subiu, quando Ele morreu, e Ele ressuscitou, e Ele veio e falou com os discípulos, e mandou os discípulos irem, vai, preguem em todos os lugares, até os confins, aonde vocês forem. Saibam que eu vou preparar morada, e vocês vão ter aqui alguém para ficar com vocês, para aconselhar vocês, para cuidar de vocês. E esse alguém é o Espírito Santo. E eu acredito que naquele momento que eles cantavam ao Senhor, que eles louvavam ao Senhor naquele lugar, foi o Espírito Santo que estava ali com eles. Foi o Espírito Santo que moveu a vida deles. Porque eles, assim como nós cremos que o Senhor, o pastor brinca com Davi, que ele é a quarta pessoa da Trindade, mas na verdade nós temos três. O Pai, o Filho e o Espírito. E é dele que a gente vai falar em todo este mês. Eu acho que vocês já começaram de manhã também já falando sobre ele. Gosto muito de falar sobre o Espírito Santo, apesar do Espírito Santo ser algo tão difícil da gente falar sobre. É difícil a gente falar sobre Cristo porque a gente não viu Cristo. A gente conhece Cristo do seu amor, mas muito mais falar é do Espírito Santo quando ele se move em nós. Só que daí vem a palavra de Deus e ela é tão linda que ela fala assim: olha, você é unido comigo. Nós estamos juntos, e eu estudando um pouquinho essa palavra, que o pastor Paulo nos mandou, eu descobri que
O Espírito Santo, ele se manifesta numa palavra grega, paráclitos, que quer dizer estar junto, pertinho. Estudei, pastor? Estar junto, coladinho com você, dentro de você. Aí confirma aqui, né? Que a Escritura fala que o Espírito Santo permanece em você, porque Cristo também permanece em você. Porque Cristo também está junto de você. Então o Espírito Santo, ele está em você. Amém? E brincando um pouquinho, quando nós falamos aqui para o Davi, vou usar o Davi de exemplo hoje. O Davi já desde o começo, né? Olha Deus falando. Quando fala na quarta pessoa, a gente pode falar então que o Espírito Santo é uma pessoa. Vou falar alguns pontos daqui a pouquinho sobre isso. E ele como pessoa, ele habita em nós, se manifesta em nós, como Cristo, como Filho se manifesta em nós. Como a sua salvação, a sua graça redentora se manifesta em nós. Aí eu gostaria que você andasse um pouquinho comigo aí, porque você vai ver que ele habita em nós. Efésios 1. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. E em quem vós também... Ele está falando sobre a graça, sobre a abundância, os atributos que são dados àquele que serve ao Senhor. E ele fala assim, ó, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Selados. Aí me chamou a atenção, selado. Quando você sela alguma coisa, quando você fecha, né? Esse selado está dizendo fechado, assim, aquele, quando você realmente é difícil, você tem que rasgar um papel, se ele está selado para você poder abri-lo. E o selado é essa impressão de imprimir mesmo, essa impressão que nós temos do Espírito sobre nós. É quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, evidente. Então, o Espírito Santo é evidente em nós, e quando nós evidenciamos ele, nós declaramos que o Espírito Santo está em nós. Deu para entender? Selados. Ele está em nós. Ele habita em nós. É evidente na nossa vida a manifestação dele, desde o momento que nós aceitamos a Cristo, ou que nós confessamos que Cristo é o Senhor da nossa vida. Aí entra naquela disputa teológica do que é o mover do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo. Dentro da própria igreja, às vezes a gente vê pessoas que não creem no mover, outras creem no mover. A gente brinca, é o povo do reteté e o povo sem reteté. É o povo que sabe que o Espírito Santo está dentro, e está dentro de qualquer um de nós, está em nós. Seja você do reteté ou não, o Espírito Santo se move em você, porque ele está em você. Cristo falou isso, olha, eu vou e vai permanecer em você aquele que vai ser o Consolador, que vai te trazer o juízo e a justiça. É o Espírito Santo. Quando você desceu as águas do batismo, quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor do Salvador da tua vida, o Espírito Santo já estava lá dentro de você. É esse paráclitos, é esse estar junto, é esse caminhar junto, é a presença do Espírito Santo sobre você. É a mudança que ele faz, é o mover que ele faz sobre a tua vida. João 14. Vai colocar ele como aquele que continua a obra, que é o que nós estávamos falando aqui. Aquele que faz em nós a obra através do Senhor Jesus. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Cristo provavelmente estava dizendo dele, olha, eu sou o
Consolador, eu sou aquele que traz a palavra, eu sou aquele que traz as boas novas. Cristo levava as boas novas dele, ele levava as boas novas do Pai para todos. Só que ele estava avisando, olha, eu estou indo, estou partindo, acorda. Quando eu for, vocês não me terão aqui mais perto, fisicamente, a carne de Cristo. Ele não estará mais com vocês, mas olha, fiquem espertos. Deixa eu tranquilizar vocês. Estou indo. Mas eu vou deixar com vocês outro Consolador. Outro que guarde, que ande junto com vocês. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É lindo isso quando o Senhor fala para nós. Não vos deixarei órfãos. Você não é órfão, não. Você tem o Deus Pai que cuida de você. E Ele mandou o Consolador para você. O Espírito Santo está com você. Vai lá. Alguém pode ajudar, por favor? Ela quer o banheiro. É isso aí, né? Amém. Vai lá, Tatá. Não somos mais órfãos, mas somos filhos que têm o Espírito Santo como Consolador, nos servindo como revelador da vontade que está em Deus. É Ele que vem e nos revela a vontade que Deus quer para nós, a sua soberania em nós. É Ele, é o Espírito Santo que se faz presente, que continua a obra de Cristo, que nos orienta e que faz o que eu falei. Ele nos ajuda a nos convencer dos nossos erros e dos nossos pecados, selados por Ele e evidenciando o que Ele é em nós. Amém? Quando alguém é chamado para estar junto do Espírito, Ele revela a ele tudo o que Deus tem. Quando você está aqui buscando ao Senhor, quando você está na sua casa, nos seus afazeres, cantando, louvando, ou quando você tira aquele momento seu de oração, o Espírito Santo está em você. Ele está se manifestando em você. Ele está se movendo dentro de você e te ligando, te conectando ao Pai. É Ele que faz essa ligação com Deus, por você e para você. 1 Coríntios 3,16, nós vamos ver se Ele está dentro de nós. E se Ele habita em nós. Primeira Coríntios 3,16. Quando nós falamos que o Senhor é a habitação em nós, Ele se manifesta naquela palavra que todo mundo às vezes conhece, ou que geralmente a gente usa para alertar o irmão, né? Não sabeis que em vós habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em você. Aleluia. A palavra de Deus garante assim, ó. Ele está te dando um monte de orientações aqui. Coríntios começa falando, olha, eu tenho isso para te explicar, isso para te ensinar. A igreja precisava de ensinamento. E ele foi demonstrando quem era o Espírito Santo. E ele falou assim, olha, você tem que ter cuidado com a sua vida, cuidado com o seu corpo, cuidado com o que você faz, para que você não peque, para que você não magoe, para que você não estrague o Espírito Santo que está em você. Você é um instrumento, você é um vaso, você é um utensílio muito precioso, porque dentro de você, dentro desse utensílio, existe o Espírito Santo. É como se fosse esse copinho de plástico. Nós não somos de plástico, nós somos de pó e barro. Né? E dentro desse copinho aqui tem água. O que é água? É vital para a nossa vida? É vital, a água é vital. Mas você não é de plástico, você é de carne, feito, pensado por Deus. E dentro de você não tem água, mas tem o Espírito Santo de Deus. Tem o Espírito Santo vivo e que te restaura, e que te renova, e que te faz caminhar, e que te faz estar aqui hoje. Que te livra de tantas coisas,
tantos milagres que você teria para contar. Eu tenho vários milagres do Senhor. Quem tem milagre para contar do Senhor aqui? É o Espírito Santo se movendo em você. E nós vamos ver que Ele habita em nós, assim com gemidos inexprimíveis. O que está em oculto na nossa alma, que nós não sabemos nem dizer. Aí a gente lembra de Ana, que o pastor semana passada estava falando sobre isso. Que ela estava orando, pedindo um filho, um Samuel, pedindo. E aquela mulher já não sabia, acho que não saía nem palavras da boca daquela mulher. E quem se movia sobre ela? Quem se movia dentro dela? É o Espírito Santo. Que com gemidos inexprimíveis, dentro dela se fazia manifestar esse santuário que habita, que é o nosso corpo. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, você é um santuário de Deus. Será que esse santuário que está do seu lado é bonito? Para você, então, quem é o Espírito Santo? Eu já disse, já adiantei que ele é uma pessoa, né? Mas a palavra de Deus demonstra o Espírito Santo de várias formas. Demonstra o Espírito Santo como fogo. Lá quando Moisés vai atrás do rebanho, e ele é levado até um lugar e encontra uma sarça ardendo, que ela não consumia, ela não queimava. O fogo dela era o fogo do Espírito Santo. Era o próprio Deus, o Eu Sou, falando com Moisés naquele momento. E Deus nos se manifesta através do Espírito Santo para nós de várias formas. Um vento que nem lá no dia de Pentecostes, que diz a palavra lá em Atos 2, que foi como um vento, o som de um vento muito forte, que encheu aquele lugar, e com brasas de fogo sobre a cabeça de cada um daqueles homens, derramou do seu Espírito Santo. A palavra de Joel fala que toda criatura vai receber o fogo do Espírito Santo, que vai ser renovado pelo Espírito Santo. Quantas manifestações do Espírito Santo, de quantas formas o Espírito Santo aparece para nós, através da palavra de Deus. Tudo isso para dizer, ó, Paráclitos, gostei dessa palavra, estou juntinho de você. Estou ligado em você, estou dentro de você. Estou constantemente ao seu lado. Já parou para pensar constantemente que o Senhor está ao nosso lado? Às vezes no nosso dia a dia a gente esquece. A gente fica tão, com uma afazeres, a rotina tão pesada. O pastor brincou, nossa, o que você deu para os meninos que eles estão dormindo? Eu falei, é rotina mesmo. 6 da manhã às 8 da noite, quem aguenta? Todo dia. Quem aguenta? Aí sábado também, domingo também, cansa. E às vezes a gente esquece que o Senhor, Ele está ali, ó, junto. E a gente se rende aos fracassos da vida, nós nos rendemos às tribulações, nós nos rendemos à tristeza, e nós vamos nos sentindo apáticos, exaustos, cansados. Aí a gente lembra disso aqui, ó, imerecida vida. Estava condenado, mas eu fui reconciliado. Deu reset. E a graça me foi estabelecida, me foi dada. E eu estou assim, ó, junto agora, com o poder e a graça do Espírito Santo. Está dentro de mim. E sendo a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, assim como o Pai que nos guarda, assim como o Pai que nos ama, que está sempre preparado para nos receber, assim como o Filho que se deu na cruz do Calvário, o Espírito Santo em nós é aquele também que se dá, é aquele também que nos resgata e é aquele também que demonstra amor para nós. E ele, como pessoa, nós vamos ver que ele tem 3 requisitos, assim como você e eu. Tem vontade. Quem aqui não é voluntarioso, né? Cheio dos adolescentes, então, né? A pastora Vilma que sabe, né? Lidar com, eu quero assim, socorro. Razão. Quando que a gente pode colocar a nossa razão, centrar o nosso raciocínio, a nossa mente? Paulo fala na Escritura que nós temos que dar um culto racional ao Senhor. Nós temos que estar ligados no que é verdade de Cristo.
Você está ali naquele momento que você está, só você em Deus, íntimo, que você está louvando, que você está sendo tocado por Ele, assim como eu fui tocada hoje. Você está sendo tocado, você está chorando, você está rindo, você está feliz, mas você tem que estar ciente do que você está fazendo. Você está fazendo para o Senhor. E Ele está aqui recebendo. Ele está aqui te olhando. Você tem que saber a quem você serve, você tem que saber a quem você adora. Você não está aqui para adorar o músico, você não está aqui para adorar o cantor, você não está aqui para adorar ou para gostar da música, ver se a gente está afinado ou não, que às vezes é mais não do que sim. Se está alto o som ou se não está alto. Você tem que estar ligado, é que o poder de Deus está sendo derramado em você, porque você está ligadinho com o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em você está assim, ó. Se a gente pudesse ver, né, movimentações de graça, movimentações do Espírito, eu acredito que você estaria assim, ó, ligado. O Espírito Santo sendo derramado em você o tempo todo. Eu desenho muito na minha mente, eu sou assim, Deus me fez assim. Imaginativa, criativa. Então, toda vez que eu me rendo ao Senhor, toda vez que eu sinto a graça do Senhor, eu vejo a graça dele sendo derramada em mim como água. Eu vejo a graça dele sendo derramada em mim como fogo, assim como ele derramou naqueles homens. Como a sarça se consumia, não consumia aquela planta, o fogo não consumia aquela sarça. Era o fogo do Espírito Santo. O fogo, esse mesmo fogo, esse mesmo vento, essa mesma água que sai, que flui do seu interior, você tem que sentir, receber e dizer: estamos juntos, Senhor. Estamos juntos, Espírito Santo. Estou ligado em você, estou conectado em você. Quem aqui gostaria de sentir? Quem gostaria aqui de receber? Quem gostaria aqui de ver essa graça do Senhor? Amém. O Espírito Santo do Senhor, ele é muito maior do que um movimento. O Espírito Santo do Senhor, ele é muito mais poderoso do que um movimento. Quem se deixa permitir, diz a palavra lá em Atos 2, não sei se o pastor vai falar sobre isso, mas me veio isso agora. Aqueles homens começaram a falar em línguas que não eram deles, que eram de outros lugares. E os que estavam por lá falavam: nossa, ele nem é de lá e ele está falando igual. Eu sou estrangeiro e ele está falando a minha língua. Porque era o mover de Deus. O Espírito Santo foi específico naquele momento para aqueles homens. Era para ser um memorial, um testemunho da graça consoladora do Senhor através do Espírito Santo. E isso é para mim também. Eu também recebi isso. E eu também adoro ao Senhor por isso. Muito mais porque eu sei que eu estou muito mais ligada a Ele, junto a dEle. Porque eu permito que esse Espírito Santo que está em mim esteja sempre em movimento. Permita que o Espírito Santo de Deus em você esteja sempre em movimento. Não deixe que essas rotinas pesadas, que essas aflições, as tribulações do dia, da vida constante, de situação política ou não, porque hoje é um marco para nós, de decisão para o próximo ano. Que é o presidente que rege o nosso país. Nós estamos debaixo da autoridade dele, da sua lei. Mas isso não tem que ser maior do que a razão que você tem de que se o Senhor Jesus vier hoje, você estará com Ele na glória. Essa tem que ser a sua maior certeza. Não tem que ser se o dólar vai cair, se o dólar vai subir, se Bolsonaro vai ganhar, se Bolsonaro não vai ganhar, se é ele sim ou se é ele não. Você tem que saber que é sim para Jesus na sua vida. Você tem que saber que é sim para o Senhor na sua vida. Que é sim sobre o Espírito Santo se movendo em você. E Ele é a pessoa, essa pessoa, que tem esses 3 pontos aqui, e tem mais qualidades que o Espírito Santo tem, mais características que o Espírito Santo tem, que eu tenho certeza que a gente vai falar sobre todas elas este mês. Nem sei se todas, que a gente consegue falar tanto assim do Espírito Santo, porque ele se renova, diz a palavra, todo dia. Mas abre lá em Coríntios, 1 Coríntios 12. Menti para vocês, é 1 Efésios.
Efésios 4:30. Depois a gente vai lá para 1 Coríntios 12. A primeira característica aqui que a gente vai falar é sobre a emoção. Quem aqui já ouviu a expressão? Eu já ouvi muito. Quando eu li o estudo, eu falei, isso aqui é o que a gente mais fala, né? De fazer com que o Espírito Santo fique triste. Isso a gente ouve bastante. E ele pode ficar. A palavra diz que o Espírito Santo pode ficar triste. 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aí lá ele falou selados de novo. Além dele dizer para você, olha, deixa eu te orientar uma coisinha. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele ainda faz você se lembrar. Olha, sabe por quê? Porque você é selado por Ele. Para o dia da redenção, para o dia da salvação. Ele está junto. Ele está em você. Aí eu fiquei pensando, né? Mas o que é tanto entristeçais? E não foge de nada do que a gente acredita que seja. Que não somente o pecado. E aqui ele é um pouco mais específico, se você voltar um pouquinho à sua leitura. Ele vai falar que esse entristeçais está entrelaçado com uma vida de santidade. Uma vida de santidade. O que ele está falando aqui? Ele é específico na questão de, se você furtava, não furta mais não. Trabalha. Faça por merecer. E que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Mas que saia palavras de edificação para a sua vida e para a vida de outros. Aí ele fala de várias outras coisas ruins, cólera, amargura, blasfêmias. E ensina-nos a ser compassivos. Ensina-nos a sermos perdoadores. Ensina-nos a ter uma vida de retidão. Ensina-nos a ter uma vida moldada nos padrões de Cristo. É isso que é para você não fazer. Entristecer o Espírito Santo. Porque você é selado, porque você evidencia a manifestação dele em você, pela sua fé em Deus, e porque ele habita em vós, porque vocês são a habitação do Espírito Santo. Ele habita em vocês. Você é o templo do Espírito Santo. Ele é cheio de razão. Ele usa do racional. Romanos 8. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É como eu disse aqui, ele fala conosco, ele age em nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto nós não conseguimos, enquanto nós estamos aflitos nas nossas angústias, ou quando nós estamos sem palavras para dizer ao Senhor, sem condições de orar ou de clamar ao Senhor, o Espírito Santo em nós nos faz trazer este culto racional. Ele faz com que nós paremos e comecemos a pensar nele de forma racional e específica. A Bíblia fala de Paulo que ele tinha um espinho na carne. E que ele orava a Deus, para que Deus tirasse aquilo dele. Deus não tirou, Deus só aliviou para o lado dele. Às vezes é porque ele não estava tão específico na sua oração. Às vezes nós precisamos ser mais específicos, ou nós precisamos ser mais racionais diante de Deus. Diante daquilo que nós queremos que o Senhor opere em nós.
diante da presença dele e do mover dele em nossas vidas. E por último, aí sim a gente vai lá em 1 Coríntios. Que é quando nos é ensinado sobre os dons. Realmente sobre os dons que nós vamos aprender ao longo desse mês. Mas um só, 12:11. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É Ele quem faz em nós aquilo que Ele acha que combina. Usar uma palavra bem simples. Aquilo, quando Ele está dividindo os dons, Ele começa a separar o corpo e dar exemplos dos mais diversos dons de Deus, os dons do Espírito Santo. E Ele fala com a igreja, fala com o povo, e fala com cada um. Olha, para um é dado segundo isso, uma palavra de sabedoria, um dom de operar milagres, e isso. Cada um tem a sua obra, cada um é um instrumento em alguma coisa. Como se a gente fosse arrumar um organograma aqui na igreja. Tem o pastor, tem aquele que ora, tem o que intercede, tem o que toca, tem o que canta. Cada um é movido pelo Espírito Santo naquilo que ele deseja, naquilo que a vontade dele quer ser estabelecida, naquilo que combina com o seu perfil. Se a gente fosse fazer uma classificação assim. O Espírito Santo se move em você para efetuar a vontade de Deus. Ele se manifesta em você para efetuar a vontade do Pai. Para usar a sua vida como instrumento para trazer outras vidas. Para usar a sua vida como resgate, como testemunho para outras vidas. É o Espírito Santo sempre em vida, sempre se movendo em você. Aí ele fala do dom. Do dom do Espírito que é nos dado. A cada um, quando você busca o Espírito Santo de Deus, quando você quer dele mais e mais, quando você busca ao Senhor, de todo o teu coração, diz a palavra, tudo vai ser acrescentado. E ele ainda diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. E o dom dele é para quê? Para que essa vontade dele, que é realizada na sua vida, seja revelada a glória dele. Para que as pessoas possam ver que o mover do Espírito Santo não é apenas discussão teológica do que é o mover ou do que não é o mover. Mas é a viva presença do Pai na tua vida. É a viva presença do Pai em você, te ajudando, te aconselhando, te renovando e te restaurando. Aí o que a gente pode ver aqui? O que eu preciso ser? Como que eu preciso ser? Eu preciso entender que quem está comigo é o Espírito Santo. Não é isso? Nós já entendemos. Nós entendemos que nós precisamos permitir que o Espírito Santo ele sempre se mova nas nossas vidas. Mas também nós precisamos entender que ele é aquele que vai nos convencer a exercer o nosso ministério. Ele que vai nos convencer e nos dar a capacidade para exercer o nosso ministério da melhor forma. Não podemos ser ignorantes quanto aos dons. E aqui em 1 Coríntios 12, ele fala tudo sobre isso. E ele continua até o 13. E nós vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios 13, 9. Vou ler só um pouquinho, porque ele está falando do mais importante aqui, né? O dom do amor.
que é supremo, é acima de tudo. E é esse amor que o Jefferson cantou aqui um pouquinho, que é um amor que não falha, é um amor que não nos deixa para trás, é um amor que não nos deixa órfãos, como nós lemos. Pelo contrário, é um amor que se renova e que nos cela para evidenciar a manifestação do Espírito Santo. E ele começa falando do amor, que ele é paciente, que ele é benigno, que ele não tem ciúmes. É um amor que se alegra com a injustiça, que tudo sofre, tudo crê. Aí ele fala assim, porque o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte nós falamos, nós declaramos o poder de Deus quando Ele é manifestado em nós. O profetizar aqui eu entendo que não é só aquele profetizar que a gente escuta, eventualmente. Ah, foi um profeta e falou de Deus. É isso que eu te digo. Não. O profetizar é você proferir a graça de Deus, é falar sobre o amor de Deus, sendo testemunha dEle, falar da palavra dEle. Ora, nós agimos com o mover do Espírito Santo em nós, revelando em nós o seu amor. Ora, nós declaramos um culto racional a Ele. Ora, nós dissemos o quanto Ele é verdadeiro em nossas vidas. Nós temos uma parceria com Ele. Aí, quando a gente fala sobre esse, que é isso que te digo, a palavra diz que a gente tem que ter mais pessoas para testemunhar, né, sobre isso. Então, 1 Coríntios 14, 29. É esse culto racional. É saber o quanto Deus tem se manifestado e quanto você pode falar dele. Vou ler a partir do 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois, ou quando seja mais do que dois, ou quando muito três. E isto sucessivamente haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Para que haja cuidado naquilo que foi dito, para que o Espírito Santo revele em nosso coração, revele em nossa mente aquilo que foi dito através da palavra. Ele nos ensina que nós não devemos desprezar os dons. 1 Tessalonicenses. Cinco, 19. Não apagueis o Espírito. Você está praticando o seu culto racional ao Senhor? Você está ali no trabalho com Ele, no culto racional a Ele? Mas presta atenção, para que você não seja tão racional a ponto de esquecer a manifestação dEle em você. De esquecer o quanto espetacular e misterioso e grande na sua vida Ele pode ser, assim como Ele foi com Moisés, quando Ele se manifestou a Moisés, lá na sarça. Assim como Ele se manifestou aos filhos dEle, lá no Atos 2. Com um som como um vento, que aquilo não deixe de ser impactante para você, mas que o Espírito Santo seja uma forma reveladora da vontade de Deus na sua vida. Não permita que nada, nem ninguém, nem essa racionalidade demais te afaste do mover do Espírito Santo. Te afaste do calor do Espírito Santo. Eu imagino se Moisés tivesse entrado naquele lugar onde estava a sarça, e ele visse aquela plantinha sendo consumida pelo fogo,
mas não consumida, e ele racionalizasse mesmo aquilo. Não tinha Jesus, não tinha tido Jesus, eram os profetas, eram as escrituras. Era o eu sou sendo manifestado naquele lugar. Se ele não ouvisse o eu sou falando com ele, o que será que teria acontecido? Se ele racionalizasse aquele ato, se ele tentasse jogar a terra para apagar, peraí, deixa eu apagar isso daí, que eu estou ouvindo, não estou ouvindo nada. Ou Samuel, quando o profeta chamasse Samuel, era o Espírito chamando. Acredito que não era só a voz do profeta. Como que ficaria o povo no deserto se não tivesse a coluna de fogo e a nuvem que andassem com eles? Manifestação dessa pessoa tão singular que é o Espírito Santo. Uma manifestação junto com o Pai, uma manifestação junto com o Filho, tão preciosa, e que fez o povo vencedor, e que fez o povo acreditar num Deus sobrenatural, num Deus poderoso, que é esse mesmo Espírito Santo que faz você hoje aqui, livre nele, ai meu Deus, ressurreto, obrigada, ressurreto com Cristo. É o Espírito Santo que faz isso. É Ele que te convence quando você está mal. Quando você está tentando prejudicar ou apagar esse Espírito que está em você. Quando você peca. Porque você é templo do Espírito Santo. É Ele que te dá um alerta. É Ele que te traz a consciência. É Ele que te traz este racional. Mas é um racional que está muito ligado ao Espírito Santo. Que está muito ligado ao mover do Espírito na tua vida. Se você deixar que este fogo, se você deixar que este som de vento, se você deixar que este Espírito Santo se apague, ou se enfraqueça, ou que você acha que você tem que fazer tudo sem Ele, quem será você diante de Deus? Não permita que este elo que você tem, essa junção que você tem, esse paráclitos de estar junto, de estar dentro de você, não cesse, não se apague, mas que você permita que ele esteja em constante movimento pela graça do Senhor na tua vida. Quando você abrir os seus lábios para orar, quando você for ajudar alguma pessoa, quando Deus te chamar, quando você estiver ajustando o seu ministério diante de Deus, falando, Deus, o que eu faço? Eis-me aqui, me orienta, me ajuda. O Espírito Santo vai lá, Ele te dá estratégias, Ele move a sua mente, Ele move o seu consciente, para que você busque a Deus. Ele é a sua conexão, Ele é a sua sede de Deus. É o Espírito Santo que está em você desde o momento que você disse com seus lábios, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O Espírito Santo foi lá e ligou o que já estava lá dentro no seu coração, quando o Senhor fez o homem. Quando o Senhor assoprou na narina do homem o fôlego de vida. O Espírito Santo de Deus, ele tem que estar assim, ó, junto. Te dando um alerta. Te fazendo caminhar com Ele. Te fazendo ser cheio dEle. E Ele faz. Mas você precisa buscá-lo também. Você precisa ter essa sede. Você precisa sentir essa sede. Para que esse Espírito Santo venha sobre você. Para que essa pessoa tão peculiar, tão singular, esteja em você. E você seja um nessa trindade. Não seja um quarteto, mas seja uma trindade junto ao Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo e você, únicos. E Ele te fortalecendo, te dando estratégias, para que cada dia mais você seja cheio dEle. E para que Ele possa se manifestar sempre e em todos os momentos da sua vida. Porque é isso que Ele fala. Lá em 1 Coríntios 12, de novo, a gente vai voltar lá, a gente encerrar. Doze, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Que é o que nós já dissemos aqui. Se você der ao Senhor a liberdade para que Ele possa agir e se mover sobre a tua vida,
Ele vai se manifestar em você. E Ele vai conceder a você algo. Uma estratégia. Ele vai conceder a você um dom. Mais aqui voltada para a palavra. Ele vai conceder a você um ministério novo. Algo novo que te faça estar ligado mais com Deus, para que este fogo não se apague, para que você não entristeça o Espírito Santo, para que você obedeça à vontade dele sobre a tua vida, para que o culto racional seja estabelecido em você, para que os dons do Espírito Santo sejam aperfeiçoados em você todos os dias. E ele se manifesta, e ele age, e ele te ensina, porque Ele quer se mover na tua vida. Hoje e sempre. E sempre. Com as suas palavras, com as suas atitudes. Às vezes só com você abrindo o portão da igreja. O Espírito Santo já se move ali. Porque se alguém precisar e passar, vai ser através da tua vida. Olha, eu estou entrando na igreja porque não sei. Eu vi naquela pessoa alguma coisa especial e eu quis entrar. Ou então você está tão movido pelo Espírito Santo que você vai em algum lugar, o BO cai na sua mão. Porque é você que vai dar o livramento e você vai dar a salvação através de Cristo na tua vida. Não é assim que acontece? Lá na escola, eu sofro bullying lá das professoras. Porque a minha turma, as minhas duas turmas, na verdade, é curva de rio, a gente fala. Porque tem criança de tudo que é tipo de problema. E eu ultimamente tenho perguntado isso para o Senhor. Por que eu, Deus? Criança com dificuldade de aprendizado, é criança com um pouco de deficiência, é criança, na verdade todos, foi dividir. É criança que a família é toda desestruturada, que a criança um dia mora na casa da mãe, outro dia no pai, outro dia da avó. Um dia da mãe, do pai e da avó. Que a coitada não sabe nem onde que é quarto, onde que é a casa dela, ela não esquece tudo. Os pequenos também. Eu tenho duas turmas, de pequenininha e de grandão. Só o problema. Aí você vai conversar com o pai, vai conversar com a mãe. Nem conta que estão. E eu tenho perguntado, por que eu, Senhor? Mostra para mim, revela-te a mim, Senhor. Por que eu? Que palavra que eu poderia ter, Senhor? Que instrumento que eu posso ser da tua vontade? O Espírito Santo, Ele quer usar você para efetuar a vontade dEle na terra. Mas que dom precioso é esse que o Senhor quer te dar, para que você possa efetuar a vontade dEle nessa terra? A palavra diz vários, mas tem vários além daqueles, porque o Espírito Santo, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele pode se manifestar na sua vida de diversas formas. E eu acredito que lá na escola eu posso efetuar o mover do Senhor, mas eu quero saber o porquê. Senhor, eis-me aqui. É isso que o Senhor vai se manifestar na tua vida. Quando você disser para Ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a diferença. Eis-me aqui, Senhor, para efetuar as tuas maravilhas, ó Pai, através da tua vontade. Eu acho que, para a gente terminar, essa manifestação do Senhor, ela vai acontecer na sua vida, quando essas evidências do Espírito Santo estiver latente em você. Quando você realmente falar assim, não, Senhor, eu creio no teu poder, eu creio no teu Espírito, eu creio nas evidências e no mover que o Senhor pode fazer em mim. Aí você vai descobrir, assim como eu também estou tentando descobrir. Senhor, que instrumento que eu posso ser para essas famílias tão desestruturadas? Irmãos, vocês não têm noção. Acho que algumas pessoas têm, sim, de como está o mundo. De como estão as famílias. Eu trabalho em escola. Não está fácil. Não está fácil como o mundo está perdido. Está muito jaz no maligno mesmo. E nós só vamos conseguir alcançar este mundo quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, da autoridade do fogo do Senhor sobre nós. Mas uma coisa importante que a gente não pode esquecer. Nós somos só instrumentos do Senhor. Quem traz a justiça e o juízo é Ele. Só Ele, diretamente com a pessoa. Você é só um instrumento de Deus. Quando Deus te usar como instrumento dEle, quando Deus aperfeiçoar os seus dons em você, através dos seus dons, que podem ser natos,
aí sim, Deus continua a obra, como nós já lemos. Aí sim, Ele continua a realizar, não mais em você, mas no outro. E que nós sejamos instrumentos de Deus nessa terra. Amém? Coloque-se em pé. Hoje é dia da ceia do Senhor e nós já ouvimos tanto que o Espírito Santo faz em nós. E nós vamos ouvir muito mais ainda da manifestação e da graça dele em nós. E que você possa abrir a sua mente, o seu coração. Quebrar os seus paradigmas. Quebrar e esquecer do que as pessoas muitas vezes dizem sobre o mover do Espírito Santo. Se é reteté ou não é reteté, só Deus vai dizer. Mas eu digo uma coisa para vocês. Que o Espírito Santo, quando Ele se manifesta em nós, Ele se manifesta para nos dar maravilhas que só Ele pode dar. Curas que só Ele pode dar. Privilégios que só Ele pode dar. Que é a salvação e a intimidade com Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter a autoridade do Espírito Santo? Você quer se render ao mover do Espírito Santo? Abra seu coração para Ele. Abra seu coração e permita que Ele esteja bem juntinho mesmo. Que Ele habite em vós, diz a palavra. Que Ele habite em vós. Não sabeis, pois, que vós sois templo do Espírito Santo. Ele está aí, ó, em você, está se movendo. Ele quer encher, Ele quer se mover mais. E às vezes a gente coloca o Espírito Santo dentro de um copinho de água. A gente quer racionalizar demais esse culto racional. E o Espírito Santo não cabe dentro de um copinho. O Espírito Santo, Ele cabe dentro de você. O Espírito Santo, Ele quer se mover em você. O Espírito Santo, Ele quer dar dons para você. O Espírito Santo quer fazer a vontade de Deus em você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nós temos, ó Pai, palavras de gratidão para te dar, porque é maravilhoso, Senhor, ter essa intimidade, essa comunhão contigo, Senhor, através do Espírito Santo. Se nós somos livres hoje, Senhor, se nós estamos conectados contigo, se nossa alma está sensível a ouvir a tua voz, é porque o Espírito Santo está em nós, é porque o Espírito Santo quer se mover em nós. E Deus não permita que nós venhamos aprender o Espírito Santo, que nós não venhamos a humanizar o Espírito Santo e o poder dele. Que nós não venhamos colocá-lo em teologias, ó Deus, em coisas humanas, mas que nós possamos sentir o Espírito Santo na sua plenitude, no seu poder, Senhor, que a tua igreja, Senhor, seja movida, Pai, pelo teu fogo, que a tua igreja seja movida, Pai, pela tua direção, que os ouvidos possam se abrir para ouvir a tua voz. Que os corações aqui possam se abrir, ó Deus, para serem cheios de Ti, transformados, ó Pai. Troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, Senhor. E que o nosso culto racional seja ligado com o Teu culto racional. E que nós também sejamos ligados com o Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos com Teu fogo e com Tua graça. Enche-nos e nos dá a direção, que sejamos sensibilizados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.